Agora estamos no Lago Hillier, na Austrália. Ele não é o único do gênero no mundo, mas uma coisa o torna assim. Quando você coloca água em um copo, ela permanece rosa. Os cientistas ainda não sabem ao certo a origem dessa cor. A teoria mais popular afirma que são as algas de água salgada e as bactérias cor-de-rosa. Elas criam pigmentos como o subproduto do uso do sol como energia. E este lago, apesar de muito salgado, é perfeitamente seguro para nadar, mas é fechado para turistas. A menos que você tenha permissão especial, como para pesquisadores. O público pode fazer um passeio de helicóptero por ele. Nossa próxima parada é no deserto de Atacama, no norte do Chile. Este é um dos lugares mais secos da Terra, geralmente recebendo menos de 15 milímetros de chuva por ano. Mas a cada 5 a 7 anos, as flores desabrocham aleatoriamente aqui. Isso está relacionado ao fenômeno El Niño, quando as temperaturas quentes do oceano criam mais precipitação em terra. Então as areias amarelas do Atacama ficam roxas, brancas, verdes e cor-de-rosa. Surgem mais de 200 espécies de flores únicas. Mas, estranhamente, o deserto não florescerá se chover demais. De volta à Austrália, chegamos à cidade de Wagga Wagga, em Nova Gales do Sul. É maio, o inverno começa no próximo mês, mas a temperatura está confortavelmente fria. A grama ainda está verde, está claro e ensolarado. Ao longe, você vê campos brancos cobertos de neve, mas quando se aproxima, percebe que não é neve. É uma cobertura de teias de aranha. Este é um fenômeno completamente natural. É algo que muitas espécies de aranhas fazem, chamado de balonismo. Elas vão até um local alto, como uma árvore ou um poste de telefone, e soltam um fio de seda. O vento leva essa seda e as aranhas voam. Se um número suficiente delas fizer isso de uma só vez, tipo milhões, você obtém uma migração em massa de aranhas e uma cena que se parece com algo dos seus piores pesadelos. Quando esta chuva de aranhas termina, a terra fica coberta de teias. Campos, árvores, cercas, tudo ao seu redor. É totalmente inofensivo para as pessoas, apesar de bastante inconveniente. Bem, boa sorte dormindo esta noite. Seu próximo destino é a Escócia. Ok, deixa a gaita de fole. Se você mergulhar no Golfo de Corryvreckan, um estreito entre duas ilhas, verá enormes rochas subaquáticas e buracos profundos. Eles criam o terceiro maior redemoinho permanente do planeta, o Corryvreckan Maelstrom. A água se move pelo estreito em uma velocidade vertiginosa. Ela atinge as rochas subaquáticas e o lugar parece uma panela com água fervente. As ondas que se formam às vezes chegam a 5 metros, e você ainda pode ouvir o barulho do redemoinho a 16 quilômetros de distância. Acredita-se que o Corryvreckan Maelstrom já tenha engolido dezenas de marinheiros ao longo dos séculos. Eles foram pegos de surpresa pela ferocidade desse fenômeno natural e puxados para baixo d'água em um piscar de olhos. Suas aventuras estão ficando cada vez mais radicais. Você está indo para a Antártica. Lá, no Oceano Antártico, você encontrará a plataforma de gelo Ross. Ela é quase do tamanho da Espanha, com o oceano embaixo contendo tanta água quanto o Mar do Norte. Certa vez, os cientistas perfuraram até atravessar todo esse enorme pedaço de gelo. Imagine seu espanto ao encontrar vida nessas condições extremas. Os pesquisadores encontraram dezenas de espécies misteriosas até então desconhecidas. O mais enervante eram os peixes nadando de cabeça para baixo e as anêmonas do mar viradas passeando pelas águas geladas. Felizmente, lugares bizarros com uma reputação notória não assustam você. Mas que pena, porque você está prestes a visitar o Triângulo das Bermudas. É uma área entre as Bermudas, a Flórida e Porto Rico, onde avios e navios parecem desaparecer no ar. Pela primeira vez, esse lugar atraiu muita atenção em 1945. Foi quando 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos desapareceram durante um treinamento. Antes que o contato de rádio fosse perdido, o líder do voo disse: "Estamos entrando em águas brancas. Nada parece certo." Depois disso, os aviões voando com 14 homens desapareceram. Ainda mais assustador que isso foi que um avião de resgate com 13 pessoas a bordo nunca voltou também. Algumas pessoas acreditam que a mítica cidade de Atlântida fique na base do Triângulo. Elas afirmam que seus habitantes usam tecnologias extraterrenas para afundar navios e derrubar aviões. Outras culpam fenômenos naturais raros e inexplorados, como, por exemplo, anomalias magnéticas ou enormes bolsões de gás metano inflamável. Lá vamos nós de novo. Então, se um raio acertasse uma bolha gigante de metano que pegasse fogo perto de um navio ou avião, provavelmente poderia fazê-lo afundar sem deixar vestígios, exceto o cheiro.
Mas o metano é encontrado em todo o mundo e nunca se comporta dessa maneira. Alguns especialistas não têm certeza se há mistério a ser explicado. Muitas rotas movimentadas passam por essa área. Não é de se admirar que mais navios e aviões afundem ali do que em qualquer outro lugar. Uma das causas mais comuns dos incêndios florestais é o relâmpago de tempestades. Mas você já ouviu falar de um incêndio que desencadeou uma tempestade? Bem, agora você sabe. Aconteceu em 11 de maio de 2018, não muito longe de Amarillo, no Texas, quando o superpoderoso fogo Majard não apenas criou uma enorme nuvem densa alta no ar, mas seu calor também causou uma violenta tempestade, que mais tarde despejou toneladas de pedras de granizo de 2,5 cm em um raio de 96 km de distância no condado de Wheeler, Texas. No início de maio de 2018, a Nova Inglaterra observou um dos fenômenos mais assustadores e perigosos de todos os tempos, um tornado de rastro super longo. O assustador fenômeno natural começou não muito longe de Charleston, em New Hampshire, e seguiu em direção da cidade de Webster, no condado de Merrimack. O tornado levou 33 minutos para atingir 58 quilômetros, se tornando o terceiro na lista dos tornados mais longos da Nova Inglaterra. Durante a primeira semana de janeiro de 2018, o clima excepcionalmente frio no nordeste dos Estados Unidos congelou o Oceano Atlântico em North Falmouth, em Massachusetts. Além disso, o oceano estava tão congelado que as pessoas caminhavam sobre as ondas. Isso sim, claro, é algo que você não vê todos os dias. Nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2018, as pessoas da parte nordeste dos Estados Unidos experimentaram um dos eventos meteorológicos mais extraordinários dos últimos tempos, e foi uma onda de calor. Sim, em fevereiro, quando lá é inverno. Na verdade, foi a onda de calor mais impressionante do inverno desde que os registros oficiais do tempo começaram em 1800. Por exemplo, em Fryeburg, no Maine, as pessoas começaram a tirar os casacos depois que a temperatura subiu para desconcertantes 21 graus Celsius. Em Fitchburg, Massachusetts, as pessoas ficaram confusas e colocaram sandálias quando viram a temperatura lá fora, 26 graus. O mesmo aconteceu em Harrisburg, na Pensilvânia, onde a temperatura chegou a 28 graus centígrados, e em Wells, no Maine, onde os termômetros mostraram 25 graus Celsius. Mesmo que a ilha de Newfoundland, no Canadá, provavelmente não possa ser chamada de o lugar mais quente da Terra, ainda assim não é tão fria. Mas imagine que você tenha que remover a neve da frente de sua casa apenas alguns dias antes das suas férias de verão. Bem, isso é exatamente o que aconteceu na ilha em junho de 2018. Uma tempestade fria que veio da costa de Newfoundland cobriu várias regiões da ilha com uma camada de neve de 5 centímetros. Até mesmo aqueles que viviam nas ilhas durante toda a sua vida ficaram impressionados. Ninguém lembrava de tanta neve naquela época do ano. Além disso, a temperatura também quebrou todos os recordes, pois durante o verão em Newfoundland ela fica a cerca de 19 graus Celsius em média e 32 graus no dia mais quente. Mas aquele insólito junho chocou as pessoas com apenas 3 graus pela manhã. Sim, isso é muito frio. A depressão de Danakil é o lugar mais quente da Terra, onde a temperatura média chega a 40 graus Celsius, mesmo no inverno. E no verão é ainda mais quente, chegando a 60 graus Celsius. Meu Deus! Então, chegamos à fronteira norte da Etiópia, na cidade de Mekele. Essa é a última chance de aproveitar todos os benefícios da civilização moderna, pois estamos buscando desertos sem vida, cadeias de montanhas e o Triângulo de Afar, um dos lugares mais baixos da Terra, localizado a uma altitude de 127 metros abaixo do nível do mar. No coração desse poço, entre os geysers fervilhando de depósitos de sal ácidos e multicoloridos, há a sinistra e ao mesmo tempo encantadora Depressão de Danakil. No caminho para o lugar mais sem vida, você pode conhecer uma pequena aldeia onde uma tribo local vive, os Afares. Este é um dos povos mais antigos do mundo. Segundo boatos, eles são os ancestrais dos egípcios, mas ninguém sabe ao certo. Portanto, esta aldeia Afar é o último estacionamento em frente à entrada do quente poço da fundação. As pessoas aqui são isoladas da civilização por suas próprias regras e costumes.
Os moradores vivem em Danakil, ou seja, em um lugar que é praticamente nada. Essa aldeia não é apoiada pelo Estado, mas a vila em si não precisa de nada. Portanto, os moradores moram aqui como se estivessem em um mundo diferente. Alimentam-se de bolos de trigo, vegetais, criam cabras, vivem em cabanas e podem dormir sob o céu estrelado. Tão romântico! Sem banheiros, sem água corrente, sem luz. Já menos romântico. A única coisa que os conecta à civilização são as caravanas de camelos que passam. Os habitantes locais são amigáveis com os turistas, mas se você de repente decidir ir pra lá, eu ainda aconselho contratar um guia e guardas locais para acompanhá-lo. Bom, tendo feito um bom lanche com tortilhas etíopes, você pode ir além, ao centro da depressão de Danakil. E acredite, aqui você definitivamente se sentirá como se estivesse em outro planeta, em Marte, para ser mais precisa. O terreno em que você anda é basicamente composto de toda a tabela periódica de elementos. Sob as solas dos sapatos trituram-se sais coloridos, enxofre amarelo, ferro vermelho e manganês preto. Aqui, literalmente, tudo é envenenado. Os lagos estão cheios de água ácida vermelha, amarela, laranja e marrom. E há tanto sal aqui que forma crescimentos bizarros que se sobressaem do chão e das rochas. De longe, tudo parece um cenário de um filme de ficção científica. Tenha cuidado, porque geysers com ácido sulfúrico fervem por toda parte. E essa substância, para dizer o mínimo, não é muito boa para o corpo humano. A aldeia de Kalash, no Cazaquistão, foi atingida por um verdadeiro enigma médico que faz com que as pessoas durmam durante dias. Curiosamente, quando elas acordam, elas não se lembram do que aconteceu. Taísia, de 46 anos de idade, proveniente de Kalash, sofreu com esse mistério sonolento 3 vezes em apenas alguns anos. A primeira vez foi em 2012. Ela estava seguindo a sua rotina de trabalho quando, de repente, se sentiu tonta. Quando chegou em casa, desmaiou e acordou alguns dias depois no hospital. Uma vizinha dela correu para ajudá-la, mas enquanto elas voltavam para casa, sua amiga também adormeceu. A segunda vez que isso aconteceu foi em março de 2014. Ela estava se preparando para ir a um show quando, de repente, começou a se sentir tonta novamente. Ela se sentou em uma cadeira, dormiu e acordou 5 dias depois no hospital. A vez mais recente, no entanto, foi um pouco diferente. Em fevereiro de 2015, ela teve outro ataque de sono, mas estava em pé. Era como se as pernas dela estivessem paralisadas e ela não conseguisse andar corretamente. Esse episódio durou 3 dias, e embora a Taísia não estivesse dormindo, ela estava andando por aí falando como se estivesse sob efeito de anestesia. A parte mais estranha é que ela não se lembrava de nada disso. Essa epidemia misteriosa estava se espalhando pela aldeia rapidamente, mas ninguém sabia realmente o que estava causando. Taísia não foi a única afetada por isso em sua família também. Em 2013, seu parceiro adormeceu enquanto pescava. Ele desmaiou no barco e um de seus amigos o levou ao hospital. Quando Taísia ouviu falar do evento, ela correu para perto dele. Lá, eles conseguiram trocar algumas palavras, mas sua fala era desorientada e muitas das coisas que ele estava dizendo não faziam sentido. Quando ela finalmente acordou do sono profundo, ele estava bem, mas não tinha nenhuma lembrança do que aconteceu e nem de conversar com sua esposa. Em um período de 3 anos, mais de 100 pessoas foram afetadas por essa doença misteriosa em Kalash. Tanto adultos quanto crianças passaram por períodos de sono que duraram dias. A parte mais estranha é que algumas pessoas são completamente imunes a isso, enquanto outras pessoas passaram por isso várias vezes. Mas o que uma pessoa realmente sente quando é afetada? Bom, tudo começa com tontura, e então você sente que suas pernas estão pesadas demais para andar. Quando se passa por isso, você dorme em questão de minutos e pode alucinar sobre coisas aleatórias até desmaiar. Testemunhas que estavam perto de pessoas que sofreram com essa doença misteriosa notaram que quando tentavam falar com elas, pareciam estar ouvindo, mas não conseguiam abrir os olhos e nem mexer a boca. Algo parecido com a paralisia do sono. Como a doença ocorre tão repentinamente, a fala do paciente também se torna arrastada, dificultando a compreensão do que ele está dizendo. E os problemas não acabam quando o paciente acorda. Depois que abre os olhos, além da perda de memória, a pessoa tem dificuldade para falar e luta para ficar acordada. É como se tivesse acabado de sair de uma cirurgia e depois que você para de falar com ela, ela volta a dormir instantaneamente por algum tempo. Miesi Odransky
É uma vila antiga e aconchegante no sul da Polônia. Pouco mais de 300 pessoas moram lá agora. Muitas delas têm filhas, às vezes até duas. Da mesma forma que no resto do mundo, você poderia dizer. Exceto por uma coisa: nenhum único menino nasceu em quase uma década. Pelo menos, não há problema com as meninas. 12 delas vieram ao mundo em 9 anos. Impressionante para um vilarejo tão pequeno, certo? E elas certamente governam a aldeia. Como eu disse, as garotinhas estão especialmente interessadas no combate a incêndios. Desde 2013, elas aprendem a ajudar os vizinhos nessa tarefa difícil. De fato, foram as crianças que insistiram na criação de uma brigada de incêndio juvenil. E juventude é um termo amplo, porque a mais jovem da equipe tem apenas 2 anos. Durante a prática, elas têm exercícios de incêndio, assim como seus colegas adultos. Apagam as chamas, que não são reais, é claro, e ajudam os feridos, entre aspas. E elas nunca esquecem de vestir o uniforme primeiro. Quando há uma competição chegando, treinam ainda mais do que o normal, pelo menos a cada 2 dias depois das aulas. E não é por nada não, mas a equipe das meninas tem ganhado medalhas dos principais concursos nacionais nos últimos 6 anos. Parece que as mulheres de Mies e Odrzańskie dominaram muitas esferas que eram consideradas masculinas há muito tempo. Elas dirigem tratores para colher milho e trigo, administram os negócios e a chefe da vila é Krystyna Zidziak. E não se esqueça do corpo de bombeiros. No momento, ele tem 24 mulheres e apenas 8 homens. Mas e daí? Você pode perguntar. O que há de errado em a vila ter mais mulheres do que homens se todos estão felizes? Bem, o problema é que, assim como várias outras aldeias polonesas e pequenas cidades, a população vem diminuindo cada vez mais. Atualmente, existem quase 900 habitantes a menos do que há meio século. Muitas pessoas se mudaram para grandes cidades, sem mencionar aquelas que emigraram para outros países europeus. Cada família que ainda mora na vila hoje tem pelo menos um parente que reside no exterior. E, mesmo assim, Mies Odrzańskie continua sendo principalmente uma comunidade agrícola. Uma grande parte de seu território é coberta por plantações e fazendas que demandam muito tempo e energia para serem gerenciadas. Considerando a população cada vez menor e envelhecendo, não é difícil entender por que os habitantes locais estão preocupados, certo? De repente, a falta de meninos parece ser apenas a cereja do bolo. Socotra é um dos lugares mais visualmente incomuns da Terra. Está localizado ao sul do Iêmen e a nordeste da Somália, no Oceano Índico. Tem praias de areia branca e montanhas imponentes e um clima muito quente e seco. Essa ilha é uma beleza de se ver, e devido à sua localização, muitos acreditam que tenha sido o lugar original do Jardim do Éden. As árvores em Socotra são realmente impressionantes. A árvore Adenium socotranum parece uma perna de elefante com flores rosa por cima. A ilha também abriga os pássaros Socotra starling, Socotra grosbeak, que você não encontra em nenhum outro lugar. Socotra é tão isolada que existem apenas algumas estradas para seus 40 mil habitantes. Também abriga 800 espécies raras de flora e fauna, das quais 1/3 não é encontrado em nenhum outro lugar da Terra. O Olho, ou El Ojo de la Tierra, em espanhol, é uma estranha ilha que se move e gira em seu próprio eixo. É totalmente circular, fica em um círculo de água e está localizado entre as cidades de Campana e Zárate, na Argentina. Foi descoberto por um grupo de cineastas em busca de locais conhecidos por ocorrências paranormais. O círculo de água e o círculo da ilha são tão perfeitos que as pessoas acham difícil acreditar que seja uma formação natural. Essa é uma das razões pelas quais alguns acreditam que a ilha esconde uma base alienígena no fundo da água. A mesma equipe de cineastas procura pesquisar a ilha na tentativa de confirmar se a origem sobrenatural da ilha O Olho pode ser real. Esta ilha fica localizada na costa norte da península de Yucatán, no Golfo do México, ou pelo menos deveria estar lá. Bermeja é mostrada em mapas dos séculos 18 e 19, mas a ilha não foi encontrada em 1996, quando o México realizou pesquisas. Também não foi localizada em um extenso estudo de 2009. Embora seja claramente marcada nos mapas, a ilha não é encontrada em nenhum lugar. Existem várias teorias que tentam entender
Como essa ilha pôde aparecer nos mapas ao longo dos anos 1800 e desaparecer? Alguns dizem que os cartógrafos originais devem ter cometido um erro e que a ilha nunca esteve lá. Outros acreditam que foi uma casualidade do aquecimento global e do aumento do nível do mar. Uma teoria da conspiração sugere que a CIA pode tê-la explodido, e outros acreditam que o culpado é um terremoto submarino. As teorias são muitas e ainda não existem respostas claras. A teoria mais provável até hoje é que os cartógrafos mexicanos simplesmente inventaram a ilha para impedir que estrangeiros navegassem perto do território mexicano. Okunoshima é uma pequena ilha situada no mar interior do Japão. A ilha é pequena o suficiente para ser explorada em menos de 2 horas. É gramada e há um resort de praia. Mas a melhor parte dessa ilha são os habitantes. Centenas de coelhos vagam por lá. Sim, coelhos! Você pode pensar que uma ilha cheia de coelhos seria um paraíso, mas as pessoas suspeitam que é uma história sombria sobre como os coelhos chegaram à ilha. As teorias sugerem que os coelhos foram trazidos para a ilha como cobaias e que os atuais coelhos que perambulam pela ilha são seus descendentes. Outras teorias afirmam que uma escola próxima libertou os coelhos nos anos 70. Ainda outra diz que um casal britânico trouxe 2 coelhos, que depois se reproduziram. Há cerca de 1.000 coelhos pulando na ilha hoje, atraindo mais de 250 mil turistas todos os anos.